Olá, selvagens! Hoje nós estamos com mais um episódio trazendo selvageria para sua vida, porque aqui você encontra o melhor conteúdo para sua vida. Né, Rafa? Isso aí, fala selvagens! Estamos no episódio de número desconhecido que a Aham. gente tentando qual é o episódio de hoje. Não, eu não Eu tô nem entendi. falando mais. Eu acho que a gente está no quinto episódio hoje. Uhum. E hoje o assunto vai ser o que, Dani? Hoje vai ser sexo selvagem e sexo doméstico. Doméstico ou selvagem? Qual será o seu O seu o tipo de seu sexo. modo sexual aí? A coisa vai ficar boa, hein, nesse Olha, episódio. e se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, ativa o sininho para você não perder nada. E se você também quiser seguir nós, pobres mortais, também na nossa rede social, é só olhar aqui na descrição do vídeo para você seguir a gente, tá bom? Porque por lá você vai nos acompanhar o nosso trabalho do dia a dia e também um pouquinho sobre o podcast aqui, tá ok? E aproveitando também para já falar aqui do estúdio, né, do Pode Ser, que se você tem um projeto, tem aí o seu podcast ou algum trabalho que você quer fazer, você pode entrar em contato também, vai estar aqui também na descrição, fazer contato com eles e usufruir aqui desse espaço maravilhoso, super Tudo suporte, tudo equipado. equipadaço, equipe Tem fodástica. uma estrutura para você fazer os seus conteúdos também, hein, porque tem muitas pessoas que às vezes não têm podcast, mas precisa criar um conteúdo, então você pode vir para cá também para criar e é só sucesso, como diz o o Alex. Alex, né, é sucesso. Então vamos lá, ó, sexo selvagem, sexo domesticado, né, muitas mulheres vivem entre esses 2 extremos, do sexo certinho, aquele socialmente, né, aquela Aceitável? aceitável, e tem aquelas que já sonham também em ter aquele sexo mais selvagem, mas estão presas no domesticado. Tem essa situação. Já também tem outras que estão naquele sexo selvagem, a reviria, e às vezes precisa de ser domesticada. Será que precisa? Vamos saber nessa conversa com a Rafa, porque tem pessoas que às vezes ficam nessa dúvida. Tem muita gente que fica assim, nossa, mas eu toda hora tô com vontade de fazer sexo, será que isso é normal? Então a pessoa às vezes acaba achando também que não tá alinhada, né? E aí, Rafa, eu queria que você falasse um pouquinho na verdade, dessa diferença dos dois. O que que é sexo selvagem e o que que é o domesticado? Para a Tá. pessoa entender. Primeiro já vamos quebrar o primeiro tabu, que é sobre o sexo selvagem. Quando a gente pensa em sexo selvagem, já vem aquela cena, assim, de uma coisa, uma pegada bruta, violenta, né, aquela coisa de jogar na parede, e chamar de lagartixa. Tem muito De isso, né. pegar no cabelo, É, né? e isso é um sexo com uma pegada mais forte, mas pode ser selvagem ou não. Uhum. Porque se você parar para pensar, os filmes que mostram esse tipo de sexo, ele não é um sexo selvagem ali, é totalmente domesticado, porque ele está Sim, dentro de uma cena, dentro de um padrão, as pessoas têm que fazer é aquilo, esperado aquilo, né? têm que seguir aquele protocolo. Então, não é selvagem, embora pareça. E Uhum. em outra e já o oposto, às vezes o sexo está totalmente suave, é uma coisa, assim, totalmente tranquila e tá no ápice da selvageria, porque ser selvagem é o quê? É você estar conectado com a sua essência. E Uhum. quando você tá a 2, espera-se o quê? Que os 2 estejam conectados na Uhum. essência de ambos ali. Sim. Então, já começa por aí, não tem a ver com pegada, com cena de filme, nem nada, tem a ver Uhum. com você estar totalmente imerso e totalmente À vontade. livre, Uhum. à vontade para fazer o que quiser, Uhum. entendeu? Sem essa preocupação: "Porra, será que se eu fizer tal coisa vai ficar feio?", entendeu? Aham. "Será que se eu falar", porque a pessoa não, na verdade ela não vai nem saber o que está acontecendo, né, se ela estiver muito imersa, só vai acontecer, Uhum. E aí né. você, dona de casa, você tá começando a compreender aí se você tá à vontade na sua relação ou não? Fica ligado aqui. Cara, e uma coisa importante que a gente tem que falar, que, para o sexo caminhar para isso, para quem não vive isso ainda, a gente precisa de comunicação em primeira mão. Uhum. Porque uma pessoa que se não encaixa, e essa pessoa não sabe como falar,
o que quer, o que não quer, a forma que não é para montar uma cena, mas para dizer, por exemplo, assim: "Pô, não, assim não quero, assim me Uhum, machuca". Isso já não vai fluir, porque se você tá ali se submetendo a alguma coisa que tá incômoda, você já não tá ali, você tá ali só pra, tipo assim: "Acaba, uhum. pelo amor de Deus", né. Sim. E tem gente também, Rafa, que às vezes falo no caso, né, um casal ali, quando você também se sente à vontade em falar, mas o outro também não sabe recepcionar aquele pedido seu, a pessoa até fica sem vontade, né? Tipo assim, nossa, tá Parece que você tá reclamando. castrando, podando É, tá a reclamando, e aí acontece isso. Mas uma coisa que a gente estava conversando aqui, que a gente, na verdade, estava num debate, né, Rafa? Quando a pessoa, às vezes, começa uma relação ao qual o sexo tudo flui muito bem, eu acho que muitas pessoas acabam até começando um relacionamento por causa do sexo, porque fica tão bom, aquela coisa que tem uma conexão tão forte, e aí depois, com o passar do tempo, ela vai domesticando aquele sexo, né. E aí, eu estava falando pra Rafa que eu acho que isso acontece quando a relação esfria. A relação no sentido de sentimentos, em relação ao dia a dia mesmo. Você conheceu a pessoa, ficou com ela, gostou muito, mas aí no dia a dia você vai vendo que o comportamento daquela pessoa às vezes não era o que você gosta. O objetivo de vida não é o que você gosta, aí você vê que tem muitas pessoas que preferem pelo sexo casual por conta disso, né? Às vezes não, eu quero aquele fulano ali só pra ficar, né? Acontece muito disso, né, Rafa? Ó, tem vários pontos no sexo casual. Uhum, Um dos pontos é que, para quem quer viver disso, é que, tipo assim, acabou ali, a pessoa vai embora, você não tem que dar satisfação, nada. Então você não se preocupa muito em performar. uhum, Você se preocupa em aproveitar aquele momento e acabou. Você não uhum, sabe se nem se vai encontrar com a pessoa de novo. Então, isso é um ponto. Um outro ponto que eu acho que também pode instigar essa coisa é a curiosidade. uhum, Porque o novo é gostoso. Então, se você nunca esteve com uma pessoa e aí você vai estar com essa pessoa, tudo é novo. uhum, Então, você vai estar automaticamente ligado em tudo que você vai sentir. Depois de meses, anos, seja lá quanto tempo for, você meio que já sabe o que o outro gosta, como que o outro gosta, não gosta, então não há muita novidade. Até por isso que o pessoal fala assim: "Ah, vamos inovar, vamos trazer coisas, vamos usar sexy uhum, shop", né, com essa intenção de trazer a novidade para aguçar de novo a uhum. vontade. Então também pode ser um ponto nessa conversa que a gente teve sobre a rotina, Sim, né, tipo sair do sim. tudo vira comum, Uhum. né. Mas eu acho que isso, assim, vai depender muito do tipo de casal que você é com seu parceiro ou parceira, né. Porque quando a pessoa tem um conceito mais conservador, porque eu acho que isso também entra nessa questão do doméstico, né. Tem muitas mulheres que se privam bastante de vontade do que gostaria de fazer, porque o marido ou ele vai olhar, ele vai falar assim: "Nossa, mas da onde que você aprendeu isso? Por que que você quis fazer isso? É Da onde verdade. você viu?", sabe, essa questão Aham. também, né. E aí isso poda bastante a pessoa, Entra né. muito moralismo, né. E Uhum, outra coisa também que acontece, além dessa coisa do moralismo de entrar, né, no meio da situação, eh, existe um tempo que não é um tempo padrão, mas estudos dizem, em média, que 6 meses você fica apaixonado por alguém. Tipo assim, do dia que você conheceu essa pessoa. Então uhum, você tem 6 meses para se apaixonar, para viver uma paixão. Então, depois desses 6 meses, automaticamente cai aquela coisa da uhum, química, do sei lá do que você tem ali, que não é do casal em si, mas é do euforismo de ter conhecido. uhum. Então, pode ser também, ou seja, espera 6 meses para ver como é que vai ficar depois, né. Fica 6 meses sem ter o sexo, sei lá, o que Eu é difícil lembro de acontecer, eu né. me lembrei agora de um vídeo, lembra que eu falei pra você que eu tinha feito um vídeo no meu canal Amor, Sem Romantismo? Uhum. Que eu falei pra você que, eh, isso é uma opinião minha, tá, que o sexo, assim, quando você tem a intenção de estar com uma pessoa dentro de um relacionamento e você quer ficar com ela, somente o sexo não sustenta a relação. Ele é como se fosse um item secundário dentro da relação. Eu falo secundário no sentido de que o sentimento, o convívio, o amor, ele vem primeiro e o sexo ele vem complementando essa relação.
né? Uhum. Porque se você tá com a pessoa que, poxa, às vezes o sexo é legal, tudo beleza, mas se você tá no dia a dia convivendo com ela e o dia a dia não flui, não é legal, com o tempo o sexo vira qualquer coisa, Na né? verdade, para a mulher o sexo nem vai acontecer, Sim. porque se você faz raiva numa mulher de manhã, você vai ficar uns Você 3 dias, né? né, não Ou não mais. é, ou mais. Porque a mulher tem o lance da sexualidade muito mais ligado ao emocional do que o homem. Uhum, O homem, ele é muito mais selvagem nesse sentido, uhum, porque se ele sente a vontade, ele foda-se se brigou, se não brigou, é uma coisa à parte, entendeu. uhum. A mulher não, a mulher ela liga Ela tem isso que ter o mais com o emocional racional, tipo, conectado. se eu não tiver envolvida emocionalmente, ela não vai conseguir dar uma e dormir com raiva, Uhum. entendeu. Apesar que dificilmente vai dormir com raiva, porque se você chega no ponto de fazer sexo, É. você vai dormir bem depois, né. Mas então o homem tem mais isso de saber, desvincular o emocional da vontade dele de sexo. Uhum. Ô, Rafa, e o que ainda, na sua opinião, né, o que ainda aprisiona a mulher moderna a se entregar para o sexo mais selvagem e ficar presa ali nesse sexo domesticado? Porra, vai ficar feio isso que eu vou falar aqui, mas é o casamento. Sim. Porque o casamento não é quando a pessoa se casa, não existe um contrato lá no início ou uma conversa no início. Uhum. Sabe, as pessoas geralmente elas entram dentro de um casamento com outras preocupações. Sim. Então ela vai entrar ali com a preocupação da casa, do salário, eles vão ver tudo, enxoval, se vai funcionar, eles pensam em tudo. Uhum. Mas ninguém pensa de vamos falar de sexo, por quê? Porque às vezes o casal nem sabe, mas se for um casal que já faz muito isso antes, às vezes tem mais chance da coisa funcionar. Sim. Tipo assim, manter-se funcionando. Uhum. Mas aí entra um monte de padrões que vão, vetar essa mulher de se permitir ser selvagem. O que a gente sempre fala, cultura, né, a mulher não pode ser a tarada, Uhum. porque ela é tarada, o cara não. O Sim. cara ele é o machão, o garanhão, ele tá no auge, a mulher não. A mulher Uhum. tá na falta, tá precisando de uma pia Sim. de louça para lavar. É Ou muito até ou preconceito, até cara. aquela questão mesmo que eu falei, assim, da onde que ela tá tirando isso? Né, às vezes até surge uma dúvida sobre a fidelidade mesmo da pessoa, Uhum. porque parece que é ela que viu alguma coisa em algum lugar, uma amiga que Mas falou viu algo. mesmo, escutou mesmo, e qual o problema, cara? Entendeu? Sim, Entendeu? Ah, é tipo assim, se você vê um sabor novo de sorvete, você não vai ficar instigado em querer experimentar? sim. Porra, por que não? Por que não Uhum, pode ver, por que não pode saber, por que não pode ouvir e querer fazer com quem está do lado? sim. Entendeu? Então é um negócio que chega a dar nojo. Uhum, As pessoas estão indo para se casar, mas não para casar. uhum. Porque não deveria ser assim. Sim. Quando eu falei sobre casamento, não o fato de 2 estarem juntos, mas o fato de ser da forma como as pessoas estão construindo isso ao longo dos anos, Uhum. entendeu? Isso é muito ruim, cara. As pessoas não estão construindo casamento para ter sexo Sim. com muita alegria, Sim, sabe? até porque hoje a oferta tá tão grande, assim, que é o É, fast food, né, que a gente cansa de falar aqui também, que tá tão fácil você entrar no aplicativo e inclusive agora tem não só aplicativos para fazer com pessoas, mas com, realidades virtuais e até bonecas também, que as robôs, né, que são parecidíssimas com mulheres. Você já viu? uhum, Essa com semana certeza. mesmo eu vi um rapaz tirando a boneca. Linda, maravilhosa. Aí ele comprou anel pra ela, comprou roupa. Eu olhei e fiquei: "Gente, que loucura". Como E assim? aí ele botou ela dentro do carro e tirou o plástico que ela estava embalada, e aí deu a mão aí pegou a mão dela e beijou a mão da boneca como se ela fosse a namorada dele, pra você ver o nível em que tá as relações mesmos, que é pra onde que o sexo tá indo, né, para as pessoas, porque o desejo dele é de sexual, com uma boneca, né. Os amores líquidos, eles já vêm sendo falados há muitos
anos, né, os Uhum, filósofos falavam sobre isso. E hoje em dia a Bíblia falava sobre isso, que o amor esfriaria. uhum, E hoje em dia a gente vê isso acontecendo na prática. sim, Por que que isso acontece tanto? Porque é muito mais fácil eu não precisar lidar comigo mesmo, porque se relacionar, gente, ter problema não é sobre lidar com o outro. uhum, Isso que é o foda. sim, É sobre aprender a lidar consigo mesmo. uhum. Quais são os meus limites? O que que eu aguento? O que O que eu que não que eu aguento? O quero que que pra eu quero? O mim, que que né? eu não quero? O que que eu aturo? O que que eu não aturo? Aí a pessoa entra em qualquer relacionamento, porque é o primeiro que aparece e o cara curtiu, a pessoa aceita, Uhum, entra nisso, não sabe nem por que que tá ali, uhum, e aí começa a reclamar do parceiro. Porra, é assim, é assado. Mas você sabia o que você queria antes? uhum, Porque se você sabe o que você quer, você não vai aceitar qualquer coisa, você não vai entrar em qualquer coisa. sim. Então é muito mais sobre a gente do que sobre o outro. Sim, é uma coisa que a gente fala muito e já falamos em outros episódios sobre o autoconhecimento, né, de você saber que tipo de relação você quer. Eu já vi algumas situações que, às vezes, a pessoa está conhecendo a outra, e aí fica assim: mas qual o seu objetivo de vida? Eh, Você pensa em ter filhos?" E aí a pessoa vai fazendo muitas perguntas para outra, a pessoa pensa assim: "Nossa, eu estou numa entrevista de emprego?" Gente, é a É entrevista da isso vida. e se possível, escreve, faz um contrato e registra para todo mundo lembrar do que foi falado. Eu acho que Deveria que ser as assim. pessoas deveriam tirar esse preconceito dessas perguntas, sabe. O BDSM, ele Uhum, ele só funciona assim, com contrato. uhum, Aí as pessoas se chocam muito com isso, porque é feito uhum, um contrato, um registro do que cada um topa, aceita, suporta. uhum, Mas por que que é feito isso? Porque ninguém ali tá ali para não aproveitar. uhum, Quando as pessoas entram numa cena de BDSM, as pessoas que estão ali, elas vão imergir naquilo para aproveitar ao máximo. uhum, Então tem que se saber tudo, eu tenho que saber se o outro gosta do que eu quero fazer ou não. uhum. Porque se eu não gostar e eu não tiver a fim de entrar numa cena com essa pessoa, eu não vou fazer a cena, Sim. né. A cena, para quem não tá habituado com os termos, seria assim, o momento do não é do sexo, tá, porque tem cena que não vai rolar sexo, vai rolar só a brincadeira mesmo, mas é aquele momento onde ambos, Estão de 2, 3, acordo com o 5, que vai sei lá, vão acontecer, né. estar ali de acordo, se experimentando, Uhum, experimentando as sensações, entendeu. Então uhum. precisa estar muito, muito, muito pautado ali. E os casamentos precisavam ser assim, Sim. tudo falado antes, tudo. As pessoas têm vergonha de falar, cara. Uhum. Para de ter vergonha de falar, fala, pergunta. Vergonha, medo, É tem medo, que o ter que que vai segurança do pensar? que quer. Foda-se o que vai pensar, se a pessoa não entende uma conversa, você vai entrar num Imagina na relação. porra, nem vai, entendeu? Nem vai. Olha, e você que está nos acompanhando, se você quiser deixar perguntas aqui nos comentários, você também pode. E como eu já falei no início, depois, se você quiser fazer perguntas também no perfil da Rafa, olha na descrição aqui do nosso vídeo para você entrar na rede social. Você pode mandar mensagem pelo direct, né, Rafa? Pode mandar. E além das perguntas, também saber sobre o frenesi, né? Frenesi, sobre os programas terapêuticos, é para o seu despertar. Se você está a fim de despertar e não é só sobre sexo, é sobre a sua vida. Se a sua vida está desengonçada, seja no relacionamento, na profissão, e você sente que isso é por conta de você, você ainda não impôs seus limites, você ainda não conseguiu se posicionar, você às vezes está num relacionamento que está levando porque precisa cumprir padrões, mas não sabe como mudar isso ou se livrar disso, tudo isso a gente resolve com terapia. Tudo. E olha, e para a gente encerrar, Rafa, eu queria te fazer uma pergunta que eu acredito que talvez muitas, né, queiram saber, como que ela pode entrar nesse assunto com um parceiro que está parceiro ou parceira que está acostumado com o sexo domesticado, aquela pessoa que já está ali, mais fechada mesmo para essas questões e ela poder, experimentar, experienciar coisas novas na relação. Eu acho que instigando esse homem, ou essa mulher, né, porque tem homens que também nos Sim. assistem, instigar essa pessoa
despropositalmente. Sabe aquela coisa assim da pessoa tá ali no meio do nada, do dia, do corre, e aí de repente você leva um cheiro que você nunca deu, sabe? Leva uma passada de mão que você não. A pessoa leva uma passada de mão que você nunca deu. É uma coisa que causa um. O cérebro, ele é obrigado a os neurônios ali, isso é sério, ele é obrigado a criar caminhos novos, tipo assim: "Opa, o que que aconteceu aqui?". Opa, Entendeu? Que é isso que tá acontecendo, entendeu? gente, vai devagar, que tem gente que gosta de fazer umas coisas diferentes. Vai Uma devagar. coisa, escuta bem o que que eu fiz com a paciente. O marido era um cara, assim, totalmente fechado, totalmente muitos anos de casamento, eu falei: "Cara, faz alguma coisa diferente". "Ah, não sei", eu falei aí ele só senta e assiste jornal, eu falei: "Então vamos fazer o seguinte, quando ele estiver assistindo o jornal, você vai passar pela sala, vai dar uma lambida na cara dele e vai embora". Aí ela ficou um tempão assim pra minha cara, tipo assim, processando. Falei: "Dá uma lambida, assim, pegando assim na boca só, e vai, não fica ali esperando porque aí ela se frustrava muito, porque ela esperava dele, uma reação, e ele Uhum. nunca tinha reação. Falei: "Tem hora que você não precisa da reação Né, dele, e cara, esperar deixa". ele, né. Deixa, faça o que você tem que fazer. Aí ela falando: "Não, Rafa, isso eu não vou conseguir fazer". Falei: "Então tá bom". Aí passou muito tempo, aí um dia ela falou assim: "Cara, eu dei uma lambida nele". Aí eu falei assim aí eu fiquei em choque, que eu falei assim: "Tá, e aí, como é que foi?". Aí eu também não vou dizer, né, tipo assim, foi bom depois, né. Então assim, surpreenda, não Uhum. com coisas agressivas, com algo que você sabe que não vai ser bom. Sim, Surpreenda na sutileza, sim. sabe, na sutileza. É como a gente fala assim: "Ah, leva flores", se você não tem Uhum. costume de dar flores. Só que as flores, são clichês, o contato físico é um negócio que acende. Então é Uhum. isso. E muito bom. Então, olha, fica ligado aqui que a gente tem mais episódios para soltar para vocês. Siga os nossos redes sociais de novo, para você não perder nada, porque a gente está com material incrível. E também, se você quiser maratonar os vídeos antigos, fique à vontade para você conhecer esse trabalho, que não é somente sobre sexo, mas isso vai transformar, na verdade, a sua vida. Então, um grande abraço É para isso aí. vocês. Abraço e até o próximo Selvageria. Tchau.